Bem-vindos à plataforma de webinars do Embarcados. Estamos ao vivo agora para mais um webinar técnico. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo tempo que reservaram para assistir essa apresentação exclusiva aí de João Dúlios nessa tarde. Tá, pessoal? Então, esse webinar, né, é um webinar que nós vamos fazer com o João Dúlios. Ele é engenheiro de aplicações da BPIM, está representando aí o Blocks aqui, a convite da Mouser Electronics. Ele veio hoje aqui falar sobre posicionamento preciso de baixo consumo a alta precisão. Tudo que você precisa saber sobre GNSS, tá? Pessoal, e aí, durante esse webinar, vocês vão ter bastante conteúdo relacionado a essa tecnologia. O João vai falar sobre constelações GNSS, influência de baixas frequências nessa tecnologia, posicionamento com baixo consumo, posicionamento assistido, posicionamento baseado em nuvem, posicionamento inercial, posicionamento de precisão, RTK, PPP e RTK. Então, pessoal, o João vai falar um pouco sobre a teoria e vai falar sobre a prática também, tá? E ele vai trazer aqui as informações sobre a U-Blocks. Então, esse webinar, né, é um oferecimento da Mouser Electronics. A Mouser Electronics está patrocinando esse webinar de hoje e ela está viabilizando aí nós convidarmos os fabricantes para falarem, né, sobre as tecnologias aplicadas aos projetos de vocês. A Mouser é um dos grandes distribuidores do mundo. Ela trabalha com várias marcas, né, com as grandes marcas, e você tem certeza da originalidade e o atendimento é em português. Tem o 0800 da Mouser, então fiquem à vontade aí para entrar em contato com eles e fazer a sua cotação. Estou vendo aqui que já tem bastante gente já conectado na sala. Eu vou chamar a sala agora, então, João Dúlios, para conduzir esse webinar. Tudo bem, João? Oi, Thiago, tudo bom? Boa tarde. Tudo bom? Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre as soluções da U-Blocks nessa parte de posicionamento. E falar um pouquinho também sobre a tecnologia, falar um pouco mais da tecnologia que está em volta nesses produtos para ajudar vocês a entenderem que tipo de solução vocês precisam para uma aplicação ou para outra. Então, só começando, antes de entrar na parte do GNSS, do GPS em si, comentar que a U-Blocks eles têm um conjunto de soluções completas aqui, tá? Não só a parte de posicionamento, que é o que a gente vai conversar hoje, mas também tem a parte de conectividade celular. Então, eles têm vários tipos de módulos celulares e também aqui uma grande quantidade de módulos da conectividade short range, curto alcance, que a gente chama, que seria Wi-Fi e Bluetooth, também parte de Direction Finding, aqui também, nessa parte de short range, e também ela tem uma série de serviços aqui, tá? Hoje eu vou focar mais na parte de posicionamento, então a gente pode em outro momento conversar sobre as outras tecnologias também. Ô, João, deixa eu te pedir para desligar a câmera, por favor. Claro. Porque a câmera, ela tá em loading aqui. Tá joia. Perfeito. É com você. Com você. Então, entrando nessa parte de posicionamento, tá? Comentando que, então, existem basicamente quatro pilares aqui nessa parte de posicionamento junto com a U-Blocks. A gente tem uma parte aqui de precisão padrão, tá? 3 metros, 2 metros aqui de mercado. Depois temos uma parte de alta precisão. A gente vai conversar também sobre técnicas de alta precisão hoje. Tem a parte de dead reckoning, que seria de posicionamento sem o GPS, posicionamento inercial aqui. E uma parte que eu não vou tocar tanto hoje, que é uma outra frente que tem aqui com essa parte de GNSS da U-Blocks, que é a parte de temporização em frequência. Isso aqui é basicamente equipamentos de telecom que precisam ter um clock sincronizado entre si com alta precisão. Tá, então, estrutura de 5G se fala ali em tu ter as antenas com clocks, com os clocks internos de cada antena sincronizados na casa de abaixo de dezenas de nanosegundos. Tá? Então, GPS entra aí, GNSS entra aí para fazer essa parte dessa sincronização. Tá?
Na u-blox, a gente vai ter 3 tipos de produtos. A gente vai ter os módulos, que são produtos que já têm toda a circuitaria necessária para tu botar a solução para funcionar. Muitos já têm, inclusive, antena integrada. A gente tem o SIP, que é uma solução um pouquinho mais reduzida, onde tem ali dentro, tu vai ter o chipset, tu vai ter ali filtros, LNA, filtros só ali dentro para melhorar o sinal. E vai ter aqui também a parte de chips. Porém, normalmente a gente trabalha só com essas 2 frentes aqui, tá? Projetos em geral a parte de módulo, projetos com miniaturização a parte do SIP, tá? do produto integrado. Tá? Esse chip aqui seria mais para projetos de altíssimo volume, a gente não tem trabalhado tanto com essa frente, mas essas 2 aqui. Tá? Aqui comentando, então, a u-blox tem uma plataforma completa de GNSS. Tá? Então, aqui são as famílias. A gente já está hoje nas famílias 9 para alta precisão e família 10 para precisão standard. Em breve deve ter algumas novidades nisso aqui, mas essas são as famílias atuais. Faz algum tempinho, acho que foi nesse do ano, a u-blox começou a obsoletar a família 7, com mais de 15 anos de mercado. Então, é uma empresa que mantém com longevidade os seus produtos. A gente vê muito produto mais da área maker, que tem GPS, utilizando GPS e u-blox dessa família M8. Porém, a gente vai recomendar para novos projetos essas famílias mais novas aqui, que vão ter precisão melhor e vão ter também consumo menor e maior disponibilidade. Aqui, eu não vou entrar em detalhe aqui nesse monte de sigla que tem aqui, SBAS, SSR, RTK, que a gente vai ver isso durante a apresentação. Tá? Entrando, então, na parte do precisão padrão, tá? Que seria o baixo consumo e uso mais geral da u-blox. Primeira coisa, eu acabei usando ali GPS e GNSS de maneira intercambiável, mas são termos não intercambiáveis. Tá? Então, o GPS é das constelações que tem hoje, tá? É a constelação americana, então que usa, que é o GPS, porém hoje já existem outras constelações que a gente pode utilizar. Então, tem a GLONASS, que é a constelação da Rússia, tem a Beidou, que é a constelação da China, tem a Galileu, que é a constelação da União Europeia. Essas 4, elas são globais, tá? São satélites de média órbita, então eles estão em movimento, eles cobrem todo o globo terrestre. Então, acho que em qualquer ponto eles devem passar, cada satélite passa em média 1 a 2 vezes em cima de cada ponto ao longo do dia. Então, a gente poder utilizar várias constelações aumenta a quantidade de satélites que eu tenho disponível para eu enxergar, para eu poder fazer esse posicionamento. Tá? Então, aumenta a qualidade desse meu posicionamento quando eu consigo utilizar mais de uma constelação ao mesmo tempo. Além disso, tem uma outra constelação suportada, que é a QZSS, que é do Japão, mas ela não tem uma cobertura global. Ela é mais lá na região do Pacífico, onde ela está dando essa cobertura. Tá? Então, o primeiro ponto aqui, separar essa questão. GPS é um tipo de GNSS. Tá? Então, eu vou tentar usar o termo GNSS como padrão aqui na apresentação, porque eu estou falando de todos essas constelações, tá? Aqui. Então, a gente pode utilizar. E daí tem questão de baixo consumo. É claro que eu utilizar apenas uma constelação, eu tenho que ficar conversando com menos satélites, isso vai me diminuir o consumo, eu tenho que escanear menos satélites, porém, eu aumentar o número de constelações vai aumentar um pouquinho esse consumo, mas vai melhorar a qualidade da minha posicionamento e também a disponibilidade. Né? Então, imagina grandes centros urbanos, São Paulo, cidades que têm muitos prédios, às vezes eu estou olhando para um pedaço de céu, se eu olhar só uma constelação, eu vou ter poucos satélites. Se eu olhar todas as constelações, eu acabo tendo um universo maior de satélites para conectar. Tá? Vamos ver um pouquinho, então, como é que funciona esse posicionamento com GNSS. Então, eu tenho aqui embaixo um receiver de GNSS e eu vou ter que pegar, no mínimo, 4 satélites para fazer esse fix. Tá? Por que, no mínimo, 4 satélites? Porque eu tenho que resolver 4 equações.
Tá? Eu tenho que resolver a equação da latitude, a equação da longitude, ou seja, com os dois eu tenho um posicionamento no mapa 2D, digamos assim. Eu tenho que resolver a altitude, eu tenho que saber qual é a altura que eu estou para corrigir latitude e longitude em função disso. E eu tenho que saber corrigir a diferença de clock entre esses satélites. Tá? Então, eu preciso no mínimo de 4. Tá? Existem algumas soluções onde a gente consegue, por exemplo, injetar a altitude e ter só 3, ou seja, ter menos satélites para fazer, mas o padrão é a gente ter 4 satélites. Posso ter mais, 11, 12 satélites junto, resolvendo a minha posição aqui. Tá? Como é que eu faço, então, como é que funciona essa questão do GNSS? Tá? Primeira coisa, eu vou escanear. Eu vou procurar por esses satélites no céu e vou achar eles. Após, eu preciso ter alguns dados. Então, existem alguns conjuntos de dados que me ajudam a fazer esse posicionamento. Um deles é o que a gente chama de almanac. Então, o almanac nada mais é que um mapa do céu. Tá? O almanac ele é um mapa de onde estão os satélites, que ele vem para facilitar a procura por satélites. Então, esses satélites que eu vou utilizar e mais outros que estão disponíveis, eu consigo saber de antemão, naquele momento, quais são os satélites que vão estar em cima da minha posição. Tá? Então, tendo essa informação, eu não preciso sair procurando por todos. Eu sei exatamente quais que eu tenho que procurar. Isso diminui um pouco o tempo de procura, isso diminui um pouco o consumo. Além disso, uma vez identificado quais satélites que eu vou trabalhar, eu tenho que baixar os dados desse satélite. Então, aqui, a gente vai baixar um pacote de dados que a gente chama de efêmeres. Tá? O almanac ele é único para todos os satélites. Com qualquer os satélites recebem de uma base terrestre o almanac atualizado e eles retransmitem esse almanac. O efêmeres não. Tá? O efêmeres ele, é único de cada satélite e eu vou ter que acessar ele de cada um dos satélites que eu vou usar na minha solução de fix. Tá? Ali vão ter informações de, por exemplo, de qual é a semana que a gente está, vai ter informações sobre a órbita daquele satélite, informações sobre problemas do satélite, informações sobre relógio, tudo vai estar nesse pacote que eu recebo no meu receiver para eu poder calcular a minha posição. Lembrando, tá, que são satélites de média e alguns de baixa órbita, que eles estão o tempo todo se movendo. Tá? Então, além disso, eu vou ter momentos onde eu vou ter visada num satélite, depois não vou ter mais. Tem todas essas questões que eu preciso levar em conta para fazer esse posicionamento. Tá? Como é que é, então, essa informação que a gente recebe na prática? Então, a gente pode pegar aqui e analisar esse frame que vem dos satélites. Então, por exemplo, esse aqui é o frame que cada satélite manda. Ele é dividido em 5 subframes. Os 3 primeiros é o efêmeres desse satélite e os 2 últimos são almanac. Tá? Então, os 2 últimos vão ser a parte do almanac, que é comum a todos, e esse aqui, os primeiros 3 subframes, eles são específicos daquele satélite. Tá? O almanac, ele tem várias páginas, como um livro, ele tem várias páginas. Tá? Então, num frame, desses 2 subframes, eu não consigo receber o almanac inteiro. Eu tenho que ficar recebendo ele durante vários frames e ir montando ele para poder ter essa informação. Tá? Como é que é essa temporização? Cada subframe leva 5 segundos, ou seja, para receber do satélite, ou seja, cada frame inteiro eu levo 30 segundos. Tá? Se o almanac tem 25 páginas, dessas aqui, e cada página leva 30 segundos, eu levo 12 minutos e meio para receber um almanac completo. Tá? Falta um F aqui. Os efêmeres, tá? Eu consigo receber em 30 segundos. Tá? Então, imagina assim, eu estou com o meu GPS desligado, o meu GNSS, desligado, sem nenhuma informação na memória dele, levantei. Se eu precisasse baixar o almanac inteiro para fazer um posicionamento, não precisa. Tá?
eu precisaria ficar 12 minutos e meio recebendo esse almanac. Os efêmerides eu tenho que receber. Então, eu levo 30 segundos para receber um efêmerides inteiro dos satélites. Tá? Isso vai impactar no TTFF, Time to First Fix, tá? Que é o tempo para fazer o primeiro posicionamento, para resolver a primeira equação de posicionamento. Então, aqui tem dois termos que a gente usa, cold start, que é quando o meu efêmerides está inválido, eu não tenho os efemerides, o plural dos efêmerides estão inválidos, tá? Então eu não tenho informação válida dos satélites, então eu vou ter que levantar e vou ter que ficar ali uns bons 28, 26, 30 segundos baixando isso aí para fazer o primeiro fix. Então é por isso que quando a gente pega um GPS não conectado, GPS que não tem conectividade, a gente leva um tempo maior para fazer o primeiro fix. Uma vez que ele fez o primeiro fix, ele já está com esses efêmeres ali dentro, para fazer um novo fix é muito mais rápido. Tá? Porque como é que ele faz na prática? Na prática, o GNSS a gente vai estar tentando medir, uma vez que está feita essa solução aqui, eu sei qual é o tempo que ele transmitiu aqui do satélite, eu sei qual é o tempo que eu recebi aqui. Tá? Então, tem uma sincronização temporal. E além do tempo, eu consigo analisar a fase do sinal que está vindo aqui de 1.5 GB, que vem do 1575, por aí, no caso do GPS, que vem aqui do satélite. Então, com isso, eu acabo computando qual é a minha distância desses satélites que eu estou fazendo fix, e eu consigo, em tempo real, ir atualizando essa informação. Então, esse novo fix, que a gente chama de hot start, esse novo fix realizado com hot start, tendo os efêmeres, ele vai ser muito mais rápido. Tá? Isto. Então, ok. A gente falou aqui, então, que quando o efêmerides não está válido, a gente leva mais tempo. O que falta a gente saber? Quanto tempo vale essa informação? Então, está aqui. Tá? O almanac ele é válido por 90 dias. Tá? Então, eu consigo receber o almanac. Se eu receber o almanac inteiro aqui, eu tenho informações válidas por 90 dias. Durante 90 dias, eu consigo saber quais satélites estão em cima de mim para ganhar alguns segundos ali no tempo. E o efêmeris é válido por 4 horas. Tá? Então, ou seja, fiz o primeiro fix aqui. Tá? Levei mais tempo, levei 30 segundos. Fiquei aqui fazendo novos fix sucessivos a cada segundo, por exemplo. Se eu precisar ter uma resolução de 1 segundo de posição de um equipamento. Tá? Ok. Quando eu estou fazendo esse fix novo, eu estou fazendo alguns diferenciais e consigo atualizar essa informação aqui. Tá? Então, eu não preciso daqui 4 horas baixar de novo o efêmeris. Tá? Porém, quero fazer um equipamento que é de baixíssimo consumo. Tá? Para fazer rastreamento de algum item, de algum animal, por exemplo. E eu quero, para ser baixo consumo, eu quero deixar ele dormindo e a cada, vamos dizer, 6 horas, levantar o GPS, pegar uma posição e dormir. Tá? Se eu simplesmente usar o GNSS, como a gente está vendo aqui, a cada 6 horas o meu efêmeris está inválido. Ou seja, a cada fix daquele lá, cada vez que eu for fazer um fix novo, pegar uma nova posição nesse equipamento, eu vou ter que gastar tempo para fazer esse processamento, para fazer download e processar o efêmeris. Tá? Então, às vezes, nesse tipo de solução, vale a pena a gente, em vez de fazer, ok, a cada 6 horas, mas de vez em quando, mas talvez seja mais interessante eu fazer um fix a cada hora. Esse fix vai ser mais rapidinho para atualizar as informações do modem de GNSS. Tá? E, ok, eu estou fazendo essa atualização a cada hora. A cada hora eu gasto um pouquinho de energia. Talvez esse pouquinho de energia que eu gasto por hora seja menos que eu ficar 6 horas dormindo e fazer um fix do zero. Tá? Então, são alguns fatores que a gente tem que analisar quando a gente quer implementar uma solução de GNSS, especialmente de baixo consumo. Tem soluções para melhorar isso aqui, a gente já vai entrar em seguida nisso aí. Tá? Dessa linha de GPS de precisão padrão, tá? Que a gente fala aqui de
2,5 metros na família M8, na família M9 era 2 metros, e agora na família M10 a gente está em 2 metros também. Tá? Então, esse aqui é simplesmente um GPS não conectado, eu liguei ele, eu espero ter precisão de 2 metros aqui. Aqui tem um negócio chamado SBAS. Tá? Então, aqui ó, no M10 eu consigo com SBAS 1,5 metros. Isso, infelizmente, não tem disponível aqui no Brasil. Tá? SBAS são satélites auxiliares geoestacionários que auxiliam a fazer uma correção nesse tipo de GPS de precisão standard aqui. Tá? Tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Eu dei uma pesquisada em 2003, se começou discussões para ter um da América Latina, mas, no meu entender, até hoje isso não está disponível. Tá? Então, isso aqui seria utilizar GPS geoestacionário para ter uma precisão um pouco melhor. Tá? Os satélites de GNSS normais, eles estão se movendo. Eu tenho ali mais alguns parados geoestacionários que eu uso para melhorar essa referência. Tá? Aqui a gente vê também, nessa evolução das famílias, que o consumo diminui. Tá? Então, com a família M8, para eu fazer um fix com duas constelações, eu gastava 63 miliwatts. Com a família M10, eu consigo fazer com 4 constelações com 25 miliwatts. Tá? Então, a tecnologia do silício vai evoluindo, perdão, e com isso se consegue ter dispositivos com consumo menor. Tá? Isso aqui foi evoluindo também. Tá? A U-Blocks, na parte dos componentes, aqui eu botei como componentes do Standard Precision, mas é válido para todos. Tu vai ver que os part numbers sempre começam com um nomezinho desses: Max, Neo, Lia, Zoe, Mia e Eva. Isso aqui é uma referência ao tamanho dele, tá? ao tamanho do encapsulamento. E todos os Max são compatíveis entre si, pino-compatíveis entre si. Todos os Neo são incompatíveis entre si e assim por diante. Tá? Então é possível fazer uma migração de um projeto que está com Max M8 para um Max M10 com mínimo de impacto. Esses aqui são os capsulamentos de módulos. Tá? Então isso aqui não tem antena, ele tem um pininho que tu vai puxar uma trilha para botar um conector microFL, um conector SMA ou uma antena em placa. Tá? A gente tem também opções com que a gente chama de Smart Antenna Module, que já tem a antena integrada. Tá? Então, a gente tem esse capsulamento CAN aqui, que tem a anteninha de GNSS já aqui, e tem o capsulamento SAN, que ele tem um módulo e já tem uma PET antena, uma antena quadrada aqui em cima do módulo. Tá? Então, esses aqui são os capsulamentos atuais da U-Blocks. Para quem estiver pensando em desenvolver projeto, eu recomendo esses caras aqui. Tá? Da família M10. Então, a gente vai ter aqui o Max M10, que é para quem está querendo fazer um projeto que vai usar uma antena microFL, uma antena SMA, uma antena em PCB. Tá? Aqui, vai tirar com um pino esse cara aqui. Ele tem duas versões, o M10S e o M10M. Um deles é um pouco mais baixo custo porque ele não tem filtro só, e não tem LNA interno, então ele é para usar com antenas ativas, tá? Aqui já tem isso. O outro tem isso aí, então ele pode ser usado com antenas embedded passivas, tá? Se tu quiser alguma coisa com antena já embutida para o teu produto, esse SAM M10Q é o cara ideal, tá? Simplesmente coloca ali, tu já tem antena em cima dele. E se a tua questão for fazer miniaturização, eu estou fazendo um wearable, estou fazendo um pequeno rastreador, esse Mia M10 é o cara para isso. Tá? Então, é um cara baixíssimo consumo e de pequeno tamanho. Tá? Tem 4,5 milímetros nesse cara aqui. Tá? Ele já tem o LNA interno, ele já tem o filtro só interno, é só tu puxar o pino e botar uma antena. Tá? Então, dessa parte de standard aqui, as minhas sugestões são esses aqui para novos projetos. Continuando um pouquinho aqui da família, essa família M10, tá? Então a gente vê aqui que o tempo de first fix para algumas constelações diminuiu, aqui como o caso da Galileu, tá?
à medida que as famílias foram evoluindo. Aqui também GPS ganhou um tempinho, GLONASS também, e ele tem uma sensibilidade um pouquinho maior para algumas constelações também. Tá? Então, ele consegue ter um cold start mais rápido, nesse caso aqui. Existe uma tecnologia chamada Super S, que é uma compensação para baixos sinais. Tá? Então, a gente consegue fazer uma melhoria do posicionamento quando tem o nível de sinal dos satélites GNSS estão muito baixos. Ele faz uma compensação e consegue fazer uma correção disso aí. Outra coisa que é importante, que é o que chama de Protection Level. Tá? Então, quando a U-Blox te dá uma posição, ela te dá essa posição com 95% de confidence level, que a gente diz assim. Tá? Ou seja, entre a posição real que está o produto e a posição real aqui a posição que ele te deu, ele te disse, olha, essa posição está com 1 metro de precisão. Esse 1 metro ele tem 95% de confidência. Tá? Eu vejo alguns módulos no mercado que tem esse 50%. Tá? Então, esse é um outro diferencial que a gente tem da U-Blox. Ok, a gente viu ali aquilo que eu falei de First Fix, de Almanac, de Ephemeris, aqueles tempos, ele valem para um GPS não conectado. Um GPS que não tem conectividade, a única coisa que ele conversa é o satélite, que é 50 bps, se não me engano. É um troço bem lento. Tá? A gente sabe que hoje, IoT, nossos produtos estão conectados. Né? Então, normalmente a gente vai ter algum outro tipo de conexão aqui. Então, como é que a gente pode melhorar esses tempos, melhorar o tempo de fazer posicionamento e, consequentemente, diminuir a potência quando a gente tem um GPS conectado, um rastreador, por exemplo? Seria aqui. Tá? Então, aqui a gente tem esse gráfico, a gente tem aqui sinal baixo para a esquerda, sinal alto para a direita, tá? Em dBm aqui, né? E aqui uma estimativa de tempo para First Fix não conectado. Então, quanto pior tiver meu sinal, mais tempo eu vou ter que gastar para receber aquele Ephemeris para poder fazer aquele fix. Então, se meu sinal estiver muito ruim, em vez de levar 30 segundos, eu vou ter que tentar receber um frame, deu pau. Vou receber o frame, estava ruim. Receber o frame, eu vou gastar mais tempo. Então, pode chegar a 90, mais segundos para fazer esse first fix quando eu tenho uma qualidade de sinal muito ruim. Tá? Porém, tá? Aqui está um desenho de um celular, mas imagina isso aqui como um produto com conectividade celular. O que eu poderia fazer? Se eu tenho um produto com conectividade celular, eu estou conectado a uma antena de celular. Ok? Se eu estou conectado a uma antena celular, primeira coisa, eu tenho localmente, no modem, informação de qual é a antena que eu estou conectado. Estou conectado na antena de tal operadora, eu estou aqui em Porto Alegre, a antena número tal, na célula tal, da antena tal. Eu consigo saber isso aí. O que eu posso fazer? A U-Blox tem um serviço que a gente chama de Assist Now, que é GPS assistido. O que eu faço? Tá? Eu quero fazer um first fix. Não tenho nada ali. Vou demorar. É muito mais rápido eu levantar o meu modem celular, conectar numa antena de celular, ver qual é essa antena e dizer, U-Blox, eu estou aqui. Me ajuda. Tá? O que a U-Blox vai fazer? Ela tem um serviço onde tem um tabelão lá de antenas, de células. Ela vai saber, o João está lá em Porto Alegre conectado em tal antena. Tá? O que eu vou fazer? Em vez do João ter que baixar direto o Ephemeris e Almanac do satélite, eu vou mandar para ele por LTE. Tá? Então, daí, se eu estou falando em NB-IoT, estou falando em 30K por segundo. Se eu estou falando em CAT-M1, eu estou falando em 200K. Se eu estou falando em CAT-1, estou falando em 10 megas. Se eu estou falando em CAT-4, estou falando em 100 megas. Que é muito mais rápido que aqueles 50 bps do GPS. Então, é muito mais rápido eu baixar esses dados de Almanac e Ephemeris por uma conexão LTE, Wi-Fi, o que for, e injetar isso dentro do modem, do que pegar isso aí. Tá? Então, produtos conectados é muito mais fácil fazer esse tipo de solução. Vou ter um fix mais rápido e menos consumo. Tá? E essa solução da U-Blox, ela funciona também offline. Tá? Então, eu consigo baixar,
Em vez de baixar dados que duram menos tempo, eu baixo uma quantidade de dados maior e consigo ter consigo ter essa aceleração de fix e menor consumo por mais tempo. Tá? Então, aqui um exemplo. Tá meio ruim essa figura aqui, mas aqui, essa parte salmão aqui seria ele procurando pelo satélite, achou um satélite, ele vai levar um tempo aqui, uns 30 segundos ali para resolver o efêmeris e tudo mais, para ter uma primeira posição e daí fazer daí poder fazer o posicionamento. O problema é quando o sinal está muito ruim. Então, em vez de levar 30, eu vou levar mais tempo. Quando entra o GPS assistido aqui no Cold Start, eu muito rapidamente eu já recebo isso aqui. Então, vejo isso aqui levar 30 segundos, leva 1 segundo, eu já saio fazendo fix. Tá? Então, aqui no Assist Now, eu consigo, por exemplo, se eu estiver usando offline, a validade é 35 dias, e se eu estou usando online, 2 a 4 horas. Tá? Então, semelhante ali o efêmeris, porque na verdade ele está mandando o efêmeris por LTE. Tá? Aqui vai depender muito da quantos satélites e tudo mais, mas aqui a quantidade de dados que ele baixa. Né? Então aqui, usando online, ele baixa menos dados mais vezes, usando offline, ele baixa mais dados menos vezes. Tá? Então isso aqui é o GPS assistido. Uma outra solução que é bem interessante é essa aqui, que é o Cloud Locate. Como é que funciona isso? Como é que a gente estava fazendo até agora? A gente estava procurando o satélite, tá? Enxergando os satélites, a gente estava recebendo informação desses satélites, resolvendo localmente esse posicionamento. Tá? O Cloud Locate é uma solução que funciona o seguinte: o dispositivo aqui ele vai enxergar os satélites, tá? Vai ver como são os satélites, vai levar ali 10 segundos baixando informações brutas desses satélites, tá? E daí ele simplesmente vai mandar 12 a 50 bytes ali, dependendo da situação que eu estou, para a nuvem da uBlocks, e a uBlocks vai resolver esse posicionamento para mim. Tá? Então, imagina assim, eu estou fazendo um produto onde eu quero fazer um posicionamento rápido, baixo consumo, e o produto em si não precisa saber aonde ele está. O que precisa saber é o cara que está usando meu front-end lá na nuvem. Tá? Eu estou fazendo ali um rastreador de transporte de vacinas. A caixinha ali onde estão as vacinas, ela não precisa saber onde ela está. Quem precisa saber é o operador. Tá? Então, se eu quero fazer aquilo de baixo consumo, quero fazer aquilo ter uma bateria maior e eu tenho uma conectividade ali, em vez de eu gastar tempo, gastar bateria, gastar energia resolvendo localmente esse posicionamento, eu só vejo, levanto o modem de GNSS, vejo quais satélites que eu estou enxergando, baixo um pouquinho de informação menor que o efêmeris de cada um, mando para o uBlocks, digo, uBlocks, resolve para mim. A uBlocks vai saber onde é que tu está e a tua nuvem vai pegar essa posição de lá. Tá? Então, essa é uma maneira de ter um posicionamento mais rápido de baixo consumo. Aqui com esta solução de posicionamento aqui, antes era assistido pela nuvem, agora é um posicionamento na nuvem. Tá? Então, aqui só mais um exemplo disso. A gente pegar um cold start sem conectividade. Estou pesquisando satélite, peguei esse sinal do satélite, vou resolver ali, receber efêmeris. Daí, eu vou calcular localmente essa posição, tenho essa posição, conecto na minha conectividade, LTE, o que for, e mando para a nuvem. Tá? Então, esse aqui seria o tempo. Tendo o Cloud Locate, eu enxergo os satélites, baixo uma quantidade menor de dados desses satélites, acho o sinal deles, transmito isso pelo LTE e, em instantes, essa posição já está disponível lá na nuvem. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Eu poderia mandar essa posição de volta para o dispositivo pela conectividade também, tá? se ele precisar. Mas aqui o foco é fazer esse posicionamento na nuvem. Tá? Então, eu consigo diminuir bastante esse tempo. Tá? Kits para essas tecnologias. Então, aqui a gente viu a parte mais de Standard Precision, precisão padrão. Tá? Então, existem kits, estão disponíveis na Mouser. Tá? Então, a gente tem aqui o EVK M101, que é para desenvolvimento com o MAX e com o MIA, tá? Aqueles que usam antena externa.
tá? Ele tem aqui um configuradorzinho SMA e vem com ele uma antena para tu ligar aqui. E tem o kit do SAM, tá? Que daí tem aqui dentro, já tem a parte da antena em cima do, desculpa, em cima do módulo. Tá? E existe uma ferramenta chamada U-Center. Existe o U-Center 1, que se usava até as famílias até a M9, e agora com a M10 existe uma versão nova chamada U-Center 2, que é a ferramenta que a gente usa com esses kits para ver esse posicionamento. Tá? E também tem esse outro kit aqui que é bem legal, tá? Que é o Explorer IoT. Ele vai ter vários módulos da u-blox aqui dentro. Ele vai ter um módulo de Wi-Fi aqui, tá? Um Nina W156, Wi-Fi 2.4 GB. Ele tem um módulo aqui, um B106, que tem um Nordic Dual Core 5340, que além de fazer Bluetooth, ele fica de MCU principal dessa solução aqui, tá? Adquirindo dados de sensores, que tem aqui, vários sensores, temperatura, umidade, pressão, giroscópio e tudo mais. Ele tem com outra cor aqui em cima, pulei. Ele tem um módulo celular de LTM e NB-IoT aqui, e também tem um módulozinho GNSS M10. Tá? Então, esse cara aqui, ele é bem interessante para tu poder testar todas as tecnologias em conjunto e fazer prova de conceito. Continuando, aqui seria a parte... Aqui a gente encerra, então, essa parte de precisão padrão. Vamos aqui para a parte de alta precisão. Tá? Aqui seria o próximo passo. Né? Então, a gente falou ali de precisão de 2 metros, mas a gente sabe que muitas vezes isso a gente precisa ter, especialmente aplicações agrícolas, eu tenho visto bastante, precisão de decímetros, né? de 10 centímetros, 2, 3 centímetros em algum caso. Como é que a gente consegue fazer isso? Então, a u-blox, além desses GNSS padrão, que a gente viu aqui, de precisão padrão, ele tem uma linha de alta precisão, tá? Que utiliza serviços de correção para poder fazer essa correção. Tá? Então, agora vamos dar uma olhada como é que funciona isso. Até então, a gente viu o que a gente chama de Single GNSS Fix, tá? Que é basicamente eu ter satélites ali, tá? Eu pego e resolvo essa solução, resolvo essa posição, tá? Resolvi sozinho, só eu, tá? E eu posso usar ali um item, aqui tem um cara de precisão, que é o F9P, que eu vou comentar depois, que consegue ter 1,5 metro nesse modo aqui de single fix. Porém, o que acontece? Eu tenho ali distorções e erros desses satélites. Tá? Então, ao chegar, entre o sinal sair lá do satélite chegar no meu receptor, eu tenho distorção atmosférica. Esse sinal pode bater num prédio e ser refletido por vários caminhos. Eu tenho delays diferentes na ionosfera para frequências diferentes. Eu tenho erro de clock entre os dispositivos. Eu tenho eventuais erros do efêmeris de um satélite não está atualizado ainda. E eu tenho movimento de rotação da Terra. Né? Então, o instante onde esse satélite de média órbita ele mandou o sinal para mim, quando eu receber ele já se moveu um pouco no espaço. Né? Então, tudo isso aqui causam erros. E é justamente esse acúmulo de erros que fazem com que nesse módulo de single GNSS fix, eu não consiga ter uma precisão melhor de 2 metros, 1,5 metro, dependendo do item. Tá? O que eu preciso para fazer para ter uma precisão melhor que isso? Eu preciso usar sistemas de correção. Quais são os sistemas de correções que a gente consegue fazer? Um deles é o PPK, tá? Que é o Post Processing Kinematics, tá? Que ele é a gente chama de ele é um pós-processamento. Então, o que eu faço? Tá? Além do meu dispositivo ali, um trator ali, tá? Eu vou botar no meu campo uma base fixa. Tá? Essa base, eu sei exatamente qual é a posição dela com precisão. Tá? Eu sei exatamente qual é o ponto que está essa base aqui. Tá? Eu sei exatamente qual é a coordenada dela. Tá? E ela não se mexe. O que acontece? Se eu sei a posição dela, ela não se mexe, eu pego e também faço um fix dela. Tá? Não pulo. Aqui. Eu também faço um fix dela. Ou seja, ela
calcula pelos satélites a posição dela. Só que ela sabe qual é a posição real. Tá? Então, o que acontece? Ela sabe, opa, os satélites estão me dando que eu tô a 2 centímetros mais noroeste do que eu estou. Eu estou a 15 centímetros a mais que noroeste que eu estou. Ou seja, tem um erro acumulado nesse posicionamento pelo satélite. Mas eu sei onde é que eu estou. Tá? Eu sei que esse erro acumulado dos satélites, ele está causando isso aí. Tá? Então, o que eu faço? Nesse modo aqui, PPK, que é Post Processing, eu deixo um dia lá, esse cara aqui, capturando ao longo do dia esses posicionamentos que ele faz aqui. Tá? Esse aqui, que eu chamo da base, eu vou ter um log dele ao longo do dia de quais foram os erros reais que eu tive aqui, na posicionamento pelos satélites. O meu dispositivo está aqui, que a gente chama de Hoover, que é o dispositivo móvel, ele também sabe qual é ele também fez esses posicionamentos ao longo do dia, mas a gente sabe que aqui tem erros. O que eu vou fazer? A cada instante eu vou parear um com o outro. Opa, nesse instante, o erro que a base viu era tanto, ok, o Hoover estava na mesma condição de céu, então ele teve o mesmo erro, então corrige a posição do Hoover, corrige a posição do trator. Então eu faço isso aí depois. Tá? Eu pego o log da base, o log do Hoover, e faço um log corrigido da posição desse cara aqui. Tá? Isso aqui é feito depois. Isso aqui a gente chama de OSE, e esse tipo de solução, onde a gente tem uma quantidade pequena, limitada de bases e dispositivos móveis, a gente chama de OSR, Observation State Representation, que na verdade eu estou pegando o que esses caras estão observando. Esse cara observa isso aqui e tem tal informação, esse cara observa isso aqui, tem tal informação, vou usar isso aí para corrigir. Tá? Então isso aqui é o PPK. Porém, ninguém quer fazer isso depois que fez depois que fez o trabalho. A gente quer fazer isso em tempo real. Aí entra o RTK. Tá? Como é que funciona o RTK? Eu tenho aqui uma base fixa também de precisão, que eu sei a posição dela, ele vai fazer o posicionamento, porém, eu vou ter algum link, tá, entre o dispositivo móvel e o dispositivo fixo. Tá? Então, aqui, por exemplo, usa um protocolo chamado RTCM, tá? E eu posso encapsular isso por um link SM 900 MB, posso jogar isso por LoRa, posso fazer com que os dois joguem isso para LTE, tá? E por LTE eu jogar de volta para cá essa correção. Mas o RTK, Real Time Kinematics, é o mecanismo de eu fazer essas correções em tempo real. O tempo todo esse cara aqui está vendo quais são, o que precisa fazer para corrigir com precisão essa posição e mandando por dispositivo móvel. Tá? Aqui a gente está falando 2, 3 centímetros de precisão, a gente consegue. Tá? Eu tendo informação precisa de onde está a base fixa, eu consigo mandar essas correções em tempo real para o dispositivo móvel, eu consigo ter 2, 3 centímetros. Tá? Isso aqui para plantadeiras, para coisas de precisão, que tu não... me vem agora, acho que não é tão precisão assim, mas um cortador automático de grama de precisão. Então, ele vai ir e vai voltar, vai ir e vai voltar. Eu quero minimizar essas passadas. Ele foi para norte, quando ele volta para o sul, na banda do lado, ou um fertilizador, um plantador, eu não quero que tenha sobreposição. Onde já botei o fertilizante, eu não posso passar de novo quando eu estiver vindo no sentido contrário. Então, para esse tipo de aplicação, essa precisão ela é bem, bem importante. Tá? Então, esse aqui é o RTK, 2, 3 centímetros. Isso também se aplica em drones, por exemplo. Tá? Então, tem drones de alta precisão, onde o drone está recebendo de uma base RTK esse posicionamento em tempo real para fazer essa correção. Tá? Porém, eu posso fazer um pouquinho diferente. Tá? Eu tenho aqui, lembra que eu falei que aquele protocolo era o RTCM. Tá? Existe uma coisa chamada NTRIP, tá? Que é o Network Transport of RTCM Data over IP, que é o RTCM sobre IP. Tá? Como é que funciona isso? Imagina, eu tenho uma cidade, tenho um campo aqui,
ou um estado, uma cidade, onde eu tenho várias bases RTK públicas. Tá? Cada uma dessas bases sabe onde elas estão, cada uma dessas bases está fazendo a sua correção, e todas elas se interligam, tá? com uma central que transmite isso, seja via IP, cabeado, seja via LTE, pelo que for, ela transmite essas correções para esses dispositivos. Tá? Então, existe como se fossem feeds N-Trip que tu pode assinar, colocar no teu dispositivo e tu está recebendo, o dispositivo está, obviamente, ele tem que ter uma conectividade, um LTE, um Wi-Fi, o que for, ele tem que conseguir receber pacotes IP ali, né? Ele vai estar recebendo isso aí de uma base pública, tá? Então, isso também é uma solução que pode ser usada para esse tipo de aplicação. Eu não preciso ter a minha base fixa ali, tá? Se eu tiver um lugar com conectividade com tudo, eu poderia usar N-Trip para poder fazer essa correção também, na casa de 2, 3 centímetros. Continuando aqui, existe daí um outro método que a gente chama de PPK-RTK, tá? Que é Precise Point Position Based on RTK Network, esse é o nome bonito dele. Tá? O que é isso aqui? Até então, tudo que a gente viu aqui a gente chama de OSR, tá? Que era aquele de state, né? Que na verdade eu pego informação do que essa base está enxergando, do que o meu dispositivo está enxergando e modelo isso aí. Aqui, quando eu falo em SSR, a gente fala State Space Representation, é um modelamento matemático bem maior que é feito para uma região. Então, ele pega múltiplas estações de referência, estações de correção de sinal de GPS, e ele cria um modelo matemático daquela região. Tá? Então, se tu sabe, e vai atualizando isso, obviamente, em tempo real. Então, se tu sabe, se tu tem ideia de onde é que tu tá? Tu sabe quais são os parâmetros de correção que tu tem que fazer para conseguir melhorar a tua precisão do teu GPS, do teu GNSS. Obviamente, isso ocorre por pacote. Então, tem que novamente ter um dispositivo conectado. Então, eu posso ter aqui um dispositivo que tem um LTE, um Wi-Fi, um LoRa para receber essa informação aqui. Tá? E, além disso, em situações onde tu não tem conectividade, existem satélites de banda L, que a gente chama, que também podem transmitir essa correção. Tá? Então, nesse caso, esse modelo do PPP-RTK, ele é transmitido para alguns satélites de banda L, e isso pode ser recebido também pelos dispositivos. A u-blox tem esse serviço aqui, tá? do PPK-RTK em algumas regiões, tá? Que já estão modeladas, mapeadas, que ele funciona tanto por IP quanto por banda L. Tá? Para a banda L, tá? Tu não precisa ter Wi-Fi, tu não precisa ter LTE, tu não precisa ter nada, tu vai receber do satélite, tem que ter uma avisada, obviamente. Tem que estar enxergando o céu. Tá? E daí tu vai usar dois dispositivos. Tu vai usar um dispositivo que vai receber os sinais do... tu vai receber um dispositivo... Vai ter um dispositivo que vai receber os sinais das constelações de GPS, e tu vai ter um outro aqui que vai receber só as correções, e eles vão ter um link entre eles aqui, uma UART, onde esse cara aqui processa as correções e manda para esse aqui corrigir a posição. Tá? Então, com isso, a gente consegue fazer um serviço de correção totalmente por satélite, com precisão de 2, 3 centímetros. Tá? Aqui. Falando um pouquinho mais aqui da solução da u-blox nisso aqui. Tá? Como eu comentei, a u-blox não tem só o GNSS. Então, vamos pegar aqui um dispositivo de alta precisão. Tá? Eu preciso receber os dados das constelações GNSS. Então, poderia botar ali, por exemplo, um Z9F9 para receber isso aí. Tá? Ok, estou recebendo sinal das constelações. A u-blox também tem antenas. É basicamente algumas antenas para usar em produto final. Tá? São as mesmas que vêm nos kits. A gente também comercializa elas. Eu posso usar essa antena para pegar os sinais do GPS. Tá? Além disso, a u-blox... eu quero fazer isso conectado, para usar aqueles serviços de GPS assistido e Call Locate. A u-blox também tem módulos celulares. Tá?
NB, M1, CAT1, CAT4, fallback para 2G, com tudo a gente tem. Tá? Então, mais um módulozinho dá para botar aqui. Além disso, tá? A gente tem para poder receber para poder receber aquelas correções, eu poderia, por exemplo, usar um Wi-Fi, tá? Então, aqui botei um itemzinho de Wi-Fi conectado numa rede para poder receber, em vez do LTE, receber por Wi-Fi, aqui, por exemplo, pela rede IP, essas correções. Ou então, eu poderia botar aqui um item para receber essa correção via banda L. Tá? Então, a gente consegue fazer toda a parte de conectividade, fazer toda a parte de posicionamento e até a antena, a gente consegue ter isso da uBlocks, e tem essa série de serviços. Né? Então, tem esses serviços de cell locate, localização. Esse aqui eu não comentei, tem um serviço que é a localização por célula celular, então, sem ter o GNSS, só sabendo em qual célula celular eu estou conectado, eu consigo saber a posição. Eu tenho o Assist Now, que é o GPS assistido, aquele que auxilia para baixar mais rápido o FEMIS. Eu tenho o Cloud Locate, que faz a localização lá na nuvem. E eu tenho o Point Perfect, que é esse que eu comentei, de fazer de ter esses modelos globais de correção. Tá? Aqui mais um outro desenho desse Cloud Locate. Então, eu tenho os satélites aqui do scope do Point Perfect. Eu tenho os satélites aqui sendo nas bases de referência. Isso gera um modelo de aumentação de GNSS, que tem lá um back-end que manda isso para o satélite de banda L ou manda isso por IP. Por dispositivo, eu vou conseguir ter ali uma precisão abaixo de 10 centímetros usando essa correção. Tá? Isso, por enquanto, está suportado em alguns países. Já está suportado aqui nas duas bandas oriental e a banda oeste e leste aqui da Austrália também está suportado, mas isso está em processo de implantação em mais países. Acho que em breve a gente vai ter novidades a respeito disso. Então, só voltando aqui ao Point Perfect, com o RTK a gente consegue ali 2, 3 centímetros na casa de 10 segundos aqui de first fix. Aqui a gente consegue também um pouco, 6, 10 centímetros, um pouquinho mais normalmente que o RTK, tá? Porque é um modelo um pouco maior, então vai ter inerentemente um pouco mais de erro que o RTK, mas a gente consegue ter na casa de 6, 10 centímetros também muito rapidamente. Tá? Então esse aqui seria esse serviço do Point Perfect. Tá? Aqui não vou entrar muito nessa parte aqui das especificações. Além disso, só para fechar aqui a parte de High Performance, existe a família antiga de High Performance, ela tinha apenas uma banda, suportava apenas a banda L1. Agora, as famílias mais novas, F9, suportam multibandas. Tá? Então, a gente tem aqui dois dispositivos. Vai ter o F9 que suporta um conjunto de bandas aqui, desse lado aqui, e vai ter um dispositivo mais novo aqui, que é esse tipo B, que ele vai suportar, por exemplo, no GPS, banda 1 e banda 5. Tá? Isso também nos dá mais possibilidades de fix em ambientes de alta dificuldade divisada, tá? De canyons urbanos. Tá? Esses aqui são os itens, então, de alta precisão. A gente tem aqui o item que faz a parte das constelações, e aqui o item de correção. Tá? E tem um item novo agora também, recém-lançado, que ele é menorzinho. Tá? Então, de alta precisão. E esse aqui são os kits para essa parte de high performance, também disponíveis na mouse. Tá? Esse aqui é o kit que recebe as constelações, esse aqui é o kit que recebe as correções, tu interliga eles aqui, tá? Para um transmitir para o outro, como se fosse no produto. E para fechar, tá? Estou em cima do meu tempo aqui, para a gente poder fazer algumas perguntas. Um outro tipo de produto que tem é o que a gente chama de Dead Reckoning, tá? Que eu nunca achei uma tradução interessante para isso, eu chamo de posicionamento inercial.
tá? Que é para quando tu tem, para quando tu quer fazer um posicionamento de GNSS, mas tu não tem o GNSS, tu não tem sinal. Tá? Então, cânions urbanos, cidades onde tu tem prédios muito altos, tu tem túneis, tu está num estacionamento subterrâneo, por exemplo, e tu quer continuar sabendo onde é que tu está. Tá? Daí entra essa tecnologia de Dead Reckoning. Ela surgiu como ADR, que a gente chama, que é o Dead Reckoning automativo. Então, eu tinha aqui um módulo que recebe o posicionamento GNSS, e eu recebia do carro vários sensores do carro, os sensores estão fora do módulo, tá? Eu recebia ele para um barramento campo, para um outro barramento aceleração, giroscópio, recebia aqui informações da posição da direção, como é que ele está andando, e eu faço uma fusão de sensores para poder saber quando esse sinal de GNSS cai, eu sei, ok, perdi o GNSS, mas eu estou indo em tal direção, a tal velocidade, com tal inclinação, e eu consigo calcular qual é a minha próxima posição em função disso. Tá? Então, se eu estou num túnel, por exemplo, eu consigo saber exatamente qual faixa eu estou dentro do túnel, consigo saber se eu mudei de faixa, usando essas informações adicionais de fusão de sensores do The Reckoning. Tá? Esse aqui é o ADR, então os primeiros que foram lançados eram desse tipo, porém, mais recentemente, foi lançado o que a gente chama de UDR, Untethered Dead Reckoning, que seria o posicionamento inicial não assistido. O que é isso aqui? Tá? Nada mais é que foi colocado uma IMU, tá? Foi colocado ali um giroscópio e um acelerômetro dentro do módulo. Então, o módulo consegue fazer isso sozinho. Tá? Eu posso ter essas informações vindo externamente, mas o módulo ele pode também, fazer isso sozinho. Tá? Então, tem algumas aplicações de posicionamento preciso, por exemplo, onde a inclinação do terreno é crucial. Por quê? Se o meu terreno está inclinado, o meu centro... imagina que eu tenho um equipamento que tem em cima uma antena GPS. Tá? Se eu estou andando reto, essa antena está bem no centro do equipamento. Se eu estou num terreno inclinado, vai ter um deslocamento, vai estar mais à esquerda, ou mais à direita, mais para frente, mais para trás. Tá? Então, vai ter uma deslocação desse centro. Eu tendo essa informação de acelerômetro, de giroscópio, eu consigo corrigir isso aí, por exemplo. Tá? Além de conseguir ter esse sinal quando ter oposição quando o GPS não tá disponível. Tá? E a gente pode fazer também uma outra solução que a gente chama de Sensor-Based High Navigation Rate. Seria navegação de alta taxa baseada em sensores. Então, imagina ali, eu tenho um carro, pode ser, tá? E eu estou fazendo um fix ali eu estou fazendo um fix de GPS a cada segundo, por exemplo. Tá? Eu tenho aqui a posição do carro, iniciei o fix. Ele tem uma latência. Tá? Como eu tenho que resolver aquilo ali, tá? E eu estou em alta velocidade, por exemplo, eu vou ter uma latência entre aonde eu estou aqui e aonde eu consegui resolver essa posição. Tá? Então vai ter essa diferença aqui. Se eu tenho uma unidade inercial interna, eu posso fazer isso aqui. Tá? Eu estou aqui, eu iniciei um fix por GNSS, que vai levar um tempo um pouquinho mais longo aqui para ser realizado. Porém, como eu tenho uma MU, eu sei qual é a velocidade que eu estou andando, sei qual é a direção, sei qual é o ângulo que eu estou. Eu consigo ir atualizando essa posição mais rapidamente, ter uma posição via IMU e ir fundindo ela, fazendo uma fusão também com a posição do GNSS. Tá? Então, eu consigo ter uma taxa mais precisa. Tá? Então, essa parte aqui de Dead Reckoning, ele é para esses tipos de aplicações. Aplicações onde tu vai entrar num túnel, tu vai entrar no estacionamento, tu vai estar num lugar onde tu vai ter uma cobertura ruim e tu tem que por algum segundo, e tu não pode perder onde está teu equipamento. Tá? Tu não pode te dar o luxo de, sei onde é que ele está, entrou no túnel, ficou no engarrafamento no túnel, não sei onde é que está meu equipamento. Não funciona. Né? Tu quer saber onde é que ele está,
tu usa a unidade inercial para isso. Ou então, para esses casos onde tu precisa fazer alguma correção em função de deslocamento desse equipamento nos 3 eixos, né? O roll, pitch e yaw, que a gente chama. Ou então, nesse caso aqui, onde eu uso essa unidade inercial para ter posições mais rápidas. Mais rapidamente eu vou tendo essas posições. Tá? Aqui, os dispositivos que a gente usa para isso. Então, tenho esse NEL M9V, que ele é Standard Precision. Tá? Então, ele vai ter o Data Reckoning, ele vai ter essa unidade inercial interna, ele vai ter a entrada ali de ADR. Então, esses aqui mais novos fazem tanto ADR quanto UDR. Tá? Então, eles têm a unidade inercial, mas têm entradas. Então, aqui tem o M9V, que vai ser o de precisão padrão, e vai ter o F9P, que vai ser de alta precisão, vai poder usar com RTK, vai poder usar com correção de banda L, vai poder usar com tudo aquilo que a gente viu de alta precisão. Tá? Desculpa, aqui está errado, que era para ser High Precision Receiver aqui. Tá? Nesse cara aqui. Kits, por enquanto tem disponível o kit do cara de precisão simples, tá? Que é esse M9 aqui, que pode ser usado tanto para ADR quanto para UDR, e está disponível na Mauser. Isso era o que eu tinha para apresentar para vocês, pessoal. Tá? Então, a minha ideia era fazer mais esse geral, né? Tipo, eu sei que quando a gente fala em GNSS, a gente pensa em GPS, a gente não sabe qual é a precisão. Às vezes a gente quer pegar um GPS normal e quer pegar 10 centímetros de precisão e está conseguindo metros e não sabe por quê. Então, a ideia da conversa hoje era entrar nisso, tá? Passar para vocês essas informações de como é que tu faz para ter um produto com menor consumo ou então com precisão maior, tá? Aqui estão os meus contatos. Eu sou da BPM Representações. Nós representamos, entre outras, a iBox. Está aqui meu e-mail, meu LinkedIn. Eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, tanto agora quanto depois de me mandarem contato. Fiquem à vontade. Obrigado, João. Obrigado, parabéns pela apresentação. Agora funcionou sua câmera. Isso. Obrigado pela apresentação. Tem algumas perguntas. Vamos rodar as perguntas, então? Pode ser. Vamos nessa. O Rodrigo pergunta, existe alguma restrição ITAR para a venda para o Brasil de alguma dessas tecnologias que você apresentou? Não. Tem que dar uma confirmada, mas a princípio não. A princípio acho que não, mas tem que dar uma checada. A questão... Normalmente esse tipo de questão não é de venda para o Brasil, né? Tem alguns fabricantes que têm alguma lista de países, né, que tu não pode exportar para lá. Isso aí eu tenho que verificar, tá? Mas para usar no Brasil, importação para o Brasil não tem restrição nenhuma. Tá joia, obrigado, João. O Rômulo perguntou o seguinte, o almanac só muda quando são lançados novos satélites ou retirados? O almanac, a questão toda é que ele tem validade de 90 dias, porque a gente consegue, para não ter muitos dados, como é que eu posso dizer isso? Ele compreende 90 dias. Tá? A cada 90 dias, tu tem que ter um novo com a nova posição, porque senão vai ser muita informação para eu transmitir. Tá? Mas sim, ele é alterado quando tem satélites, quando os satélites saem do ar, né? Mas a questão é que o céu está sempre mudando, então ele manda uma janela de 90 dias para não precisar mandar dados muito grandes também. Tá joia. Obrigado. O Henrique diz o seguinte, ele faz a seguinte pergunta, o almanac é sempre necessário para executar o fix? Pode-se utilizar uma interface celular para baixar o almanac mais rapidamente e enviar ao GNSS? Então, antigamente, tá, era muito tempo atrás, os primeiros, especialmente GPS, tu tinha que baixar, tu tinha que ter. Tá? Hoje em dia, não. Tá? Então, hoje em dia, o tempo padrão do first fix ali de code é 30 segundos, porque tu baixa só o ephemeris. Tá? Tu levanta, tu escaneia o céu. Tá? O almanac te ajuda a gastar menos tempo escaneando.
tá? Tá. Mas frente ao tempo não é tão impactante. Obrigado, João. O Adulis comentou aqui no chat que a uBlocks oferece o serviço de Assist Now, que é uma forma de otimizar o tempo de cold start, recebendo dados de assistência do servidor da uBlocks. Você gostaria de comentar, João? Então, foi um daqueles serviços ali que eu comentei, né? Tem o Assist Now, que é esse que tu abre aspas, injeta o Ephemeris ali para poder ter isso mais rápido. Tu tem o Cloud Locate, que é em vez de tu injetar ali dentro o Ephemeris para fazer a localização local, tu manda a informação dos satélites lá para o uBlocks, daí é o Cloud Locate, e tem também o Point Perfect, que é aquele de correção. São os 3 serviços que a gente tem. Obrigado, João. Obrigado, Adulis. Tem uma pergunta do Wilson. Como está a tecnologia de GPS Indoor Positioning? Vocês têm alguma solução proprietária para essa área? Ô, João, está sendo muito utilizado em Minas, né, de exploração, sim, né, de extração, né? Sim. Hoje esse foco foi mais no GPS outdoor, que tem que enxergar ali, apesar de ter MU, mas sim, aí o Blocks tem uma linha de soluções de AOA, de Angle of Arrival, ela tem 2 tipos de antena. Ela tem uma antena que é uma matriz maior, que daí tu consegue ter um posicionamento 3D, tá? E tem uma nova que foi lançada agora, que é só uma tirinha 2D, tá? Então com essa eu consigo ter uma antena localizadora menor, e eu consigo fazer a localização 2D, que é o que a maioria das pessoas precisam, né? Quer saber numa planta baixa onde é que está uma pessoa, não precisa saber se a pessoa está flutuando, assim eu preciso só saber num sentido. Né? Então, a uBlocks tem ali, tem alguns kits, o Explorer-AOA, são os kits da uBlocks que vem com a antena localizadora e vem com alguns módulos para isso. Eles têm uma solução para isso também. Legal. Obrigado, João. O Rômulo pergunta sobre o modo NTRP, se as correções são feitas de quanto em quanto tempo e preciso ter sinal de dados o tempo todo? Modo NTRB. NTRIP. NTRIP. Ok, o N-Trip. Perfeito. NTRIP. Sim. Então, sim. Então, a ideia do N-Trip, assim como a RTK, é tu ter isso em tempo real. Tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer o fix a cada um segundo eu tenho que ter a correção. Tá? Se eu vou fazer isso a cada minuto. Então sim, tu tem, em tempo real. Tem que ter conectividade cada vez que for fazer o fix. Tá joia, obrigado, João. Como é o sinal de correção PPP da banda L? Ele é pago? É assim que o ZED9 funciona? Sim, o da banda L, o sinal de correção é um serviço pago, tá? É um serviço o Point Perfect da uBlocks, tá? Na verdade, quando tem ali o Neo D9S, tu tem ali uma chave de acesso para decodificar essa comunicação, tá? Então tu tem que registrar ele, tem que ter uma conexão inicial para registrar ele, para registrar ele, provisionar ele na solução da uBlocks para ter acesso. Mas sim, é um serviço pago. Legal. Sobre o PPP banda L, ele pode usar a mesma antena no GNSS, que ele utilizou do GNSS? Normal, os reference designs que eu vi são de uma antena só, a banda é um pouquinho diferente, teria que ver teria que ver se a antena cobre todas as bandas ali. Tá? Teria que ver a especificação de antena para poder afirmar isso aí. Tá joia, obrigado. Agradecer ao Rômulo, que ele mandou aqui 4 perguntas, sensacional, todas relevantes. O Saulo pergunta o seguinte: quais sensores suportam a geolocalização indoor? Quais sensores suportam a geolocalização indoor? Então, essa geolocalização indoor, que eu comentei, o AOA, ela usa como base Bluetooth. Tá? Então, tem alguns dispositivos que usam isso para fazer essa localização. Então, vai ter as antenas e vai ter alguns módulos Bluetooth da uBlocks, que já vem com um firmware específico, que é o uLocate Express, tá? Que é para fazer essa localização. Não sei se eu respondi a pergunta.
Obrigado, João. Tem uma pergunta do Henrique que é a seguinte: para que os módulos mantenham os dados de almanac e efêmeres, eles precisam estar alimentados o tempo todo ou essas informações são armazenadas em memória não volátil? Tem que verificar de acordo com o tipo do módulo, mas eles têm módulo low power. Tá? Então, tu consegue deixar ele ali com... Estou tentando lembrar que na apresentação acho que é cerca de 30 micro, ou um pouquinho menos, tu consegue botar ele no modo low power para isso. Tá? A questão maior é que para tu poder reutilizar isso, tu tem que ter tu tem que saber o clock, então tem um RTC interno ali para isso. Então tem que manter esse RTC com alguma precisão para tu poder saber o instante, para poder usar essas informações depois para fazer o fix. Então tem que manter o RTC, é um pouco mais que só que manter a informação. Tá joia, obrigado, João. O Daniel pergunta o seguinte: ele está afirmando, né? Estou usando o Neo M8 para aplicação agrícola. Estou com uma dúvida sobre qual é o melhor modelo para ser utilizado quando o dispositivo atua em DR. Em DR, em Dead Reckoning. Então, vai ter ali... Você vai mandar um e-mail, acho que é mais fácil a gente conversar offline nisso, tá? Mas é que daí tu vai ver ali que vai ter um item que vai ser grade profissional, vai ter um que é a temperatura, vai ter um que vai ser grade automotivo, que passa por especificações automotivas. Já tem o M9, tá? Que tem algumas melhorias. Então, se tu puder me mandar um e-mail, é um pouco mais fácil. É importante eu entender qual é o teu caso de uso para ver qual é a melhor solução que encaixa. Então, obrigado, João. Mande um e-mail. Obrigado. Daniel, então o e-mail do João está aí na tela, tá? O Vitor Alexandre fala o seguinte: estou usando o Raspberry Pi na solução de navegação para o meu Rover. Existe biblioteca Python para integrar aos equipamentos da uBlocks? Ou existe alguma outra maneira de integrar? Acredito que de forma fácil. Python, eu tenho que verificar, existe no GitHub a UBXlib, tá? Que é uma biblioteca padrão da uBlocks para comunicação com os dispositivos, tá? Tanto celular, quanto o GNSS, quanto o Short Range, tá? Eu lembro dela sem ser, eu lembro dela ter suporte, inclusive, para o Zephyr. Eu acho que tem alguns wrappers em Python, tem que dar uma checada se ele tem. Tá? Procura GitHub ali, UBXlib, tá? Se tu não achar ali, me manda um e-mail também que eu vejo o caminho para isso aí. Tá, joia. Obrigado, João. O Marcos pergunta o seguinte: João, está disponível módulo Z F9P com as 3 bandas L1, L2 e L5? L1, L2, R5. Tem que... Deixa eu lembrar aqui. Só um instantinho, Marcos. Ele vai consultar aqui. Perdi meu mouse. Vamos consultar juntos aqui. Seria aqui, ó. Então, aqui, ó. A gente tem aqui, ó, opções. Tem a opção A e a opção B, tá? A opção A vai ter L1, L2. A opção B vai ter L1, L5 aqui no GPS. Então, a resposta é não. No momento, não temos aqui no F9, não temos um que suporte as três bandas, tá? Porém, a uBlocks está sempre trabalhando em novas famílias. Eu acho que isso em breve vai ser suportado. Obrigado, João. Tem uma pergunta do Everton, mas eu não sei se cabe. Mas vamos ver. Você me fala. Boa tarde. O que eu preciso saber para fazer a migração do Max M8Q para o Max M10S? Então, vamos lá. Eu comentei, os Macs entre si são pino-compatíveis, tá? Às vezes pode ter uma funcionalidade a mais que entra um pino a mais ou não. Tá? Então, a primeira coisa é olhar o pinout para ver se teve alguma mudança que precise adaptar. Os comandos AT que esses caras usam são basicamente o mesmo, tá? Porém, às vezes tem alguma mudança. Tá? Então, tem um guiazinho de migração. Novamente, se puder me mandar um e-mail, eu consigo te ajudar mais nisso. Tá? Mas o caminho é natural de migrar. Tem que só... Na maioria dos casos vai ser direto. Talvez tenha algum caso específico de uso que tenha que fazer alguma modificação no firmware. Mas daí, novamente, eu preciso entender um pouco o caso de uso para poder afirmar sobre isso. Tá, joia. O Sandro pergunta qual que é o preço do Sun M10Q. Eu vou pedir para o Sandro abrir o Mouser.com
e procurar lá e procurar também as ferramentas de desenvolvimento. Né? Perfeito. Aí, ou me manda e-mail também que a gente ajuda também nessa parte. exatamente. Aí o João faz uma cotação para você mais apropriada, se for para volume e tal, dependendo se você for utilizar em produção. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, tem mais uma última pergunta. Gabriel, como o uso de várias bandas auxilia na solução de posicionamento via GNSS? Então, lembra que eu falei no início ali que tu ter múltiplas constelações, tu aumenta a quantidade de satélites que tu tem para enxergar, tá? As bandas têm um pouco relacionado a isso. A banda L5, por exemplo, do GPS, que está sendo utilizada agora, ela tem uma potência maior que a L1. Tá? Então, tu ter múltiplas bandas, tu vai conseguir receber mais sinais para fazer esse teu posicionamento. Tá? Então, tu consegue ter mais pontos de partida para ter a tua solução. Joia, muito obrigado, João. Agora terminou as perguntas. Pessoal, eu acho que a gente teve o recorde de perguntas aqui. Foram mais de 20 perguntas e comentários. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até agora. Tá? Gostaria de agradecer bastante ao João, que fez essa apresentação exclusiva, pegou diversas informações para montar essa, para vocês, para trazer todos os conceitos e mostrar sobre os módulos e na prática. Gostaria de agradecer a Mauser pelo espaço aqui que abriu para a uBlocks. E vou abrir a palavra para o João deixar suas considerações finais. Não, perfeito. Agradeço também o Embarcados, agradeço a Mauser por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O meu foco hoje era mais falar sobre a tecnologia, né? Várias dúvidas que eu vejo o pessoal tendo em relação ao GNSS. GNSS é muito mais que pegar um GPS e conseguir ali alguns métodos de precisão. Tá? Tem mais coisas envolvidas. Tem muito mais questões técnicas, além do que eu falei aqui, de qualidade de sinal, de HDOP, VDOP, de várias informações ali de como depurar isso aí. Tá? Não daria para fazer em uma hora falando sobre tudo isso. Eu pincelei um pouco que eu acho que seria uma conversa inicial. E meus contatos estão aqui na tela. Estou à disposição para quem tiver alguma ideia para trocar, precisando de alguma ajuda com esse tipo de solução. Estou à disposição disso. E lembrando que não só a GNSS, temos também solução com a uBlocks de celular e também Bluetooth, Wi-Fi, Direction Finding, tudo isso que a gente pode ajudar vocês. Obrigado, João. Deixando registrado aqui, muito show a apresentação, João, obrigado, Fábio. O Bruno disse o seguinte, sensacional. Ana Paula, obrigado pela apresentação. Orlando, muito obrigado, excelente aula. Entre outros comentários, o Silvio disse muito bom, excelente apresentação. Parabéns ao João, pessoal do Embarcados. E o Fernando, excelente, guerreiros. Direto de Portugal. Abraço de um carioca saudoso do Brasil. É isso aí. Não, legal. Agradeço a presença de todos. Né? Muito obrigado. Obrigado, João. Gostaria que você fechasse sua câmera e seu microfone claro. para eu dar o recado final. Pessoal, nós então temos diversos webinars que estão aqui com os fabricantes da Mauser, convidados a vir aqui e compartilhar conhecimento técnico com vocês. Hoje aconteceu algo muito legal, né, que a gente sempre espera dos webinars, que é vocês interagirem bastante e o apresentador, né, tem que se desdobrar para responder todas as perguntas e comentar tudo que vocês falaram. O João se saiu muito bem, só que o João, claro, ele já tem muitos anos de estrada aí, já trabalhou com diversas linhas, agora está aí trabalhando com a uBlocks, aí com a BPM. É uma satisfação poder recebê-lo aqui. A gente já recebeu ele em outros webinars, em cursos, em outras atividades. A gente sabe aí do potencial do João e a gente admira muito o trabalho dele, porque saber todas essas informações não é para qualquer um. Então, obrigado pela audiência. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente pede para vocês consultarem o site mauser.com para preços, lead time, datasheets, user manuals também, tá? E tá aí o contato do João, se vocês precisarem de informações relacionadas, né, ao que foi abordado aqui hoje, não hesite em enviar uma mensagem para o João, que o João vai ficar aí agradecido por esse contato, tá? Obrigado, até o próximo webinar, até a próxima live, até o próximo evento.
Obrigado, pessoal.